Olá a todos, estamos de volta, seguindo as discussões propostas na disciplina Desenvolvimento Humano, Infância, Adolescência e Vida Adulta. Algumas etapas iniciais surgem, a maneira complexa de entender a primeira infância, o adolescente e se preparar para a vida adulta. E essa transformação ao longo da história. Essa abordagem profunda, como entender essas características. E muito importante para que possamos passar por todas essas fases, entendendo o outro como ele é, respeitando as suas individualidades. Iniciaremos com uma das características que são universais. Todas as teorias, nós não devemos deixar escapar de entender essas características. Fatores indissociáveis: hereditariedade, crescimento orgânico, maturação neurofisiológica, dimensão sócio, histórico e cultural. Aspectos indissociáveis: aspecto físico-motores, aspecto intelectual, aspecto físico-emocional, aspecto afetivo-emocional, aspectos sociais e culturais. Hereditariedade é a carga genética que trazemos de geração em geração. Caracteriza o adolescente. E quando a gente fala do desenvolvimento orgânico, é exatamente quando a gente passa de todo esse momento, né? Não só orgânico, interno, e a gente vai se desabrochando, vai acontecendo a transformação. E a maturação neurofisiológica é exatamente o que nós vamos aprendendo, vamos adquirindo ao longo do tempo e amadurecendo todos os nossos pensamentos. Entendemos que todo o nosso cérebro vai amadurecendo ao longo da nossa existência. Esse desenvolvimento motor, com esse desenvolvimento intelectual, nós vamos estar cada vez mais nos apropriando da parte intelectual. Vejamos que ao longo do tempo desenvolvemos e ampliamos as nossas capacidades intelectual. Esse aspecto afetivo, emocional, é quando nós nos relacionamos com outros meios, com outros grupos, com o mundo, com a sua comunidade, com o seu entorno, conhecendo cada vez mais o mundo como ele é. E aí vem as emoções, afetos, sensações e os sentimentos. Olha a importância do afetivo, do ouvir, do prestar atenção àquele outra pessoa, respeitar a individualidade de cada um. Sociocultural é respeitar cada novo ser que surge e que você aprende, que conhece e que passa a conviver respeitando a individualidade de cada um. Os aspectos que acontecem no dia a dia, esse novo coronavírus, como vamos conviver, como vamos modificar a nossa vida em função da sobrevivência humana. Vejamos um biólogo, psicólogo, Jean Piaget. Ele estudou a vida inteira a compreensão da teoria da psicogenética. Esse teórico viveu a vida toda para entender o desenvolvimento do pensamento humano. Vejamos como ele buscou
seu desenvolvimento, como ele percebeu toda essa gênese do pensamento. Percebeu que o desenvolvimento vem a partir da interação entre as pessoas. Piaget afirma que não existe conhecimento inato, contrariando todos os pensadores. Ele afirma que é pelo meio do contato da criança que acontece o conhecimento, é o aprender, é o conviver, é estar presente. Experiências com outras pessoas, experiência com os animais, com a natureza, dia a dia, onde você percebe e estar presente nesse desenvolvimento. Porque você não pode piscar o olho, você tem que estar por perto, deixar ele desenvolver, deixar ele participar, mas não tirar o olho, porque criança, ela é desafiadora, ela busca, ela está sempre em movimento e você não pode ficar atrás, você não pode parar, você adulto, você que convive com criança, observar todo o seu desenvolvimento e ir orientando o que deve ser feito, o que deve ser compreendido. Sim, vai se construindo a aprendizagem. A partir desse desenvolvimento, a partir dessa aprendizagem, é que ela vai crescendo e vai ampliando os seus conhecimentos. Isso foi, né, essa é a estrutura cognitiva, a vivência, o dia a dia. E você é responsável em encaminhar e soltar, sabe, aquele desenvolvimento daquele casulo e liberar a borboleta. Qual o princípio básico? As mudanças qualitativas. Quer dizer o quê? Que cada desenvolvimento tem a sua qualidade específica, sua qualidade de crescimento e desenvolvimento e aprendizagem. O pensamento não é inerente, ele é construído. Como é que ele se dá? Ele se dá com a descontinuidade. O desenvolvimento processa-se por etapas distintas e qualitativamente. É muito complexo, não é difícil, porém, basta observar à sua volta tudo o que acontece. Não só com a criança, com o adolescente, com o adulto e com o idoso, porque já vem uma outra maturação, vem uma outra história. Mas neste momento nós estamos trabalhando os pensamentos e desenvolvimento de Piaget. Então, vejamos que a descontinuidade é quando ele consegue construir, né, a vivência, e quando ele está em outra fase, em outro conhecimento, ele desequilibra e vai tentar fazer com que seu eixo retorne. Por exemplo, poxa, eu aprendi dessa forma, mas existe uma outra maneira de estar aprendendo. São dois caminhos. Eu sei que existe esta maneira e esta. Eu quero construir dentro de mim qual é o certo, qual é a opinião, qual é o que eu devo seguir. Então, entra nessa fase da teoria, existe o certo e o errado, e o que deve ser feito, com certeza, é o certo. Piaget nomeia como mecanismo de equilibração. Nesse triângulo existe a adaptação, equilibração, acomodação, assimilação, que vai estar transformando em adaptação. Ela procura estabelecer equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. A acomodação incorpora as novas informações, esquemas já existentes. E vem a assimilação, justa aos esquemas existentes e novas informações e experiência. Aí, nesse triângulo,
vem a adaptação desses esquemas. Então vocês percebem que a criança, ela assimila e depois passa a adaptação do conhecimento em que ela vivenciou. A fase de 0 a 2 anos é a inteligência sociomotora, se adapta ao meio através das atividades, perspectiva, atos motores. Ela adquire conceito permanente, do objeto. Criança de 2 a 7 anos de idade é mágico. A função é simbólica e o pensamento é intuitivo. Entra de 2 a 7 anos o egocentrismo. A criança considera só o seu ponto de vista, o seu próprio ponto de vista. Predomina a imaginação e do pensamento mágico. Tem aquele momento em que você mais explora a criança. É importante que ela esteja na escola, é importante que ela esteja em convívio com pessoas que observe suas atividades e desenvolva o seu momento lúdico, desenvolva e dê asas para ela voar. 7 a 11 anos, ou fase também, muito importante, lógico, concreto. Então nessa fase de 7 a 11 anos, ela desenvolve a capacidade de pensar logicamente, mas não de maneira abstrata. Ela utiliza o pensamento lógico, deixando o intuitivo. Passa a desenvolver o raciocínio lógico intuitivo. Ela deixa o mágico para o pensamento lógico intuitivo. Aí vem 11 anos de idade. 11 anos. Adolescência. O lógico formal. Pensamento hipotético dedutivo. Então, eles pensam e deduzem, usem as suas conclusões a partir da hipótese e não mais da realidade concreta. Distingue entre o real e o possível. Sistematiza a resolução do problema. Os adolescentes são capazes de pensar o conceito. Ele elabora valores, eles aprendem como figura de linguagem, como a metafísica. São capazes de flexibilizar as alternativas. Eles pensam em probabilidades, hipóteses. Então é uma fase maravilhosa. Todas as fases, a infantil, a de 0 a 2 anos, de 2 a 7, da magia, da hipótese, que é a partir dos 11 anos. Então, de 7 aos 11, de 11 em diante, todas elas são muito importantes, devemos respeitar e ter atenção nessas fases para que possamos compreender toda a nossa vida, né? Sofisticando assim todas as estruturas. Aí vem as outras constituições. Nós temos também o médico psicólogo Henri Vallon, que ele trabalha e busca o emocional. Sua base é a afetividade. Estudou as emoções, ele desenvolveu e tem a percepção de que as emoções colocam a ênfase no desenvolvimento humano na afetividade. A ideia de diferenciação é o conceito-chave, concepção de Vallon. O estado inicial da consciência pode ser comparada a uma nebulosa, a uma massa difusa e a sua realidade exterior. A distinção entre o eu e o outro, ela só se adquire progressivamente. Um processo que se faz nas e pela interação social. Então é afetivo, emocional, motor. Vejamos os princípios. É, para ele, caráter interno e externo. Os princípios: funcional afetivo, é o intelectual de cada fase. Aí vem a alternância funcional, afetivo intelectual. Ela já está integrada ao ser humano, ela já está integrada à criança, ao adolescente e ao adulto.
integração funcional. Ela é extraída da maturação do sistema nervoso, sistema mais evoluído do sistema motor. Aí vem para Vallon os campos funcionais. Quais são eles? Campos funcionais: intelectual, a inteligência. Seguindo, aí vem o automotor e o afetivo de. Então é um círculo: intelectual, automotor e afetivo de. Aí vem a frase de Vallon: a pessoa é o todo, que integram a esses vários campos. E é ela própria um outro campo funcional. Para Vallon, a teoria do conhecimento global. Para Vallon, impulsividade do 0 a 1 ano de idade, motora emocional, sensorial, motor emocional. Aí vem 2 a 3 anos de idade, sensorial, motor, imitação, personalismo, de 3 a 6 anos de idade. Ele toma consciência, a afirmação da personalidade, um pensamento categorial, né, de 3 a 6 anos de idade. 6 aos 12 anos. Observe que Piaget tem uma outra fórmula. Essa é a fórmula de Vallon das idades, de 0 a 12 anos. De 6 a 12 anos, atividades de conquistas, o conhecimento do mundo exterior, uma orientação para o exterior, o mundo exterior, e o interesse pelo objeto. A puberdade. A puberdade e a adolescência para Vallon. O que é o conhecimento e o que se quer aprender. Os conflitos e a ambivalência. E a ambivalência afetiva. E aí, o que é isto? Está orientada para o interior e dirigida à afirmação do eu. Assim ele expressa seus sentimentos. Ele expressa os seus sentimentos com o corpo. Ele gesticula, ele fala, ele faz mímica, ele revoluciona, pulando muito e fazendo mímica. Ambivalência. Alternância entre o desejo de oposição e o conformismo da renúncia. Entre o desejo de atrair a atenção, entre o desejo de atrair a atenção do outro, sentimento de timidez, de vergonha. Esse adolescente, ele passa por essa metamorfose. Ele experimenta necessidades novas, ainda confuso, eleição de novos objetos de amor. E essa forma de imaginação é que leva o progresso intelectual. Tudo isso para Vallon. Possibilita um maior conhecimento de si próprio. Ele passa a perceber como é o corpo, como são os seus pensamentos, como ele tira as dúvidas, como ele faz a pergunta, como ele indaga os mais velhos, principalmente os pais, da sua vida e do universo onde ela convive. É uma forte identificação entre os pais, em busca de ideias. Aí vem um enfoque psicanalítico, adolescente normal. Segundo Arminda e Maurício, são psicólogos, psicanalistas, o adolescente é perturbado e é perturbador. Esse mundo adulto perturbadora e se faz necessário para que eles rompam a barreira, para que eles entendam o que está acontecendo com eles. É neste processo que vai estabelecer sua identidade, sendo este o objeto fundamental para a sua vida. Pensamento de Campbell. Aí o adolescente, para eles, passam por 3 lutos. O luto do corpo infantil, porque ele não se vê mais como aquela criança, mas ainda tem resquícios. Então ele fica nesse medo, nessa perturbação. É a identidade infantil, que ele quer perder, que ele não quer mais. Né? O seu corpo cresceu, você
tem um pensamento ainda infantil algumas vezes, mas o seu corpo é outro. O luto pelos pais infantil quer dizer o quê? Ele cresceu e o mundo não é mais aquela mágica, aquele lúdico. Já vem incorporando outras ideias. Ele não é mais menino pai. Ah, você não é mais criança. Você não é adulto. Então, cada hora o pai fala uma coisa e fica todo mundo, sabe? E eu sou o quê? Eu sou criança, eu sou adulto. Se eu quero sair, eu ainda sou menino. Mas se eu quero fazer coisas que eu fazia antes, não, você não pode fazer mais isso porque você já está grande. Então começa o conflito. E isso tudo gera uma ansiedade. Fica ele vulnerável a sofrer. Este impacto totalmente desconhecido. E faz com que o adolescente, ele pare um pouco para refletir e pensar quem ele é. Quais os impactos que está sofrendo naquele momento. O que é que ele pode acertar, onde ele pode acertar. E por que ele erra? Tentando aprender, tentando consertar, tentando melhorar cada vez mais e fazer a compreensão desse impacto todo. E assim, conhecendo, vivenciando, tendo falhas da sociedade, observando o que é certo, observando o que ele está aprendendo com os pais nessa nova fase da vida. Eles veem também o luto pelos pais, é um outro momento, quando os pais também, eles têm medo, poxa, meu filho está crescendo, a velhice está chegando e a morte vem aí. Os pais também vivem essa angústia. Vocês sabem que os pais também estão envelhecendo quando as crianças vão crescendo, virando adolescente, virando jovem. Aí o pai quer ser jovem. O jovem sempre, desafiando, eles são jovens e querem ser jovem. O adolescente, jovem. O adulto quer ser jovem. E muitos idosos também continuam com pensamentos jovens. Desenvolvimento humano, da infância, da adolescência, da vida adulta, ela vem sendo estudada por vários pesquisadores, vários neurocientistas. O manejo dos alunos, dos adolescentes, do próprio adulto, em sala de aula, em áreas de trabalho, na família, vem nos esclarecer que a aprendizagem, quando 2 ou mais sistemas funcionam da forma de interrelacionamento. Espero que tenham gostado e pesquisem cada vez mais, leiam, participe de atividades e aulas para que você compreenda cada vez mais o momento de cada um, o momento do ser humano, do desenvolvimento da aprendizagem. Um forte abraço, um grande beijo. Quero falar para vocês que vencemos a Covid, a nossa família, passamos por esse momento tão difícil, mas o que veio tranquilizar foi a paciência, a compreensão, o alimentar-se bem e não deixar se abater. Ter esperança, certeza e confiança. E digo mais, alegria, afetividade ajudou muito nessa fase do coronavírus, o Covid-19, e que todos nesse país, neste mundo, neste planeta que está passando por essa dificuldade tão grande, eu falo,
a higiene mental, a higiene corporal, ela tem todo um processo de garantia de tudo isso. É o amor à família, amor às pessoas que estão ao seu redor e a fraternidade. Tchau, até a próxima aula. Um grande beijo. Nós vencemos a Covid. Mas cuidado, continue com os protocolos, porque vem as novas variantes. E é pior. Então, se cuide, pessoal. Um beijo grande. Tchau.